pessoal, boa noite. Bom, hoje vai ser uma live muito interessante para os educadores físicos e profissionais da educação física. Iremos bater um papo sobre o uso ou não de máscara e tudo mais. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite e muito obrigado novamente por estar aqui comigo nessas lives de quarentena. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Em casa, já são mais 64 dias, né? Mas tudo bem. Nossa, É importante estar com saúde. Aqui em São Paulo o negócio é feio. Eu moro no centro, então não, é melhor não brincar mesmo. Professor, obrigado mais uma vez por acertar o convite de uma live. A discussão hoje, o senhor sabe, aberturas das academias, o treinamento, mas muitas pessoas não estão preparadas para essas adaptações que nós teremos que ter nesse momento, né? Eu venho estudando, já desde o começo, o senhor sabe, da pandemia, que nós vínhamos discutindo alguns pontos, e vi que muitos amigos meus, colegas de profissão, independente se trabalha com preparo físico ou de outra área fitness, ou mesmo basquete, outras modalidades, tem algumas dúvidas e eu resolvi, de novo, pedir essa solicitação, essa ajuda para esclarecer as nossas ideias. Eu tive que fazer no curso da Fiocruz de Covid, estou terminando agora, que é uma parte muito médica e tem coisa que eu tenho que me concentrar mais, que eu não estudei, vou falar. Mas é importantíssimo todo mundo que está aqui quer aprender e quer saber opiniões, ainda mais que o senhor não é só da fisiologia do exercício, é também mestre em saúde pública, isso é importantíssimo. Por favor, professor, se apresente, fale, nós vamos começar esse bate-papo que vai ser muito legal e muito produtivo para nós. boa noite a todos. Então, meu nome é Sérgio, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, tá? E eu espero contribuir, né, para a discussão e vamos ver o que acontece aí. Sim, sim. E ele é professor também da Academia de Treinadores do COB. Ele foi meu professor de pós-graduação. Não vamos esquecer, né, prof? Por favor. Sem dúvida, a experiência da BT foi um negócio, uma experiência única, né? Onde você tem a oportunidade de estar ao lado de pessoas como essa aí, né? Que foram grandes atletas, né? No esporte brasileiro e hoje são os treinadores. Eu não sei se você se lembra, mas eu falei assim, olha, a responsabilidade é de vocês. A sociedade Verdade. agora quer as medalhas. Eu não quero saber de mais nada. Não É quero desculpa, eu verdade. quero medalha, né? É o que a gente, Então, é. pode falar, professor. Não, é o que a gente espera, né? Realmente de todo esse trabalho é a vida de vocês no esporte, né? No caso no basquete, deu a vida por isso aí e a gente sempre quer mais. Nunca dá sossego para vocês. Ninguém está satisfeito com nada que não seja algumas daquelas medalhas que você tem lá guardadinha lá. Obrigada, professor. Ainda estou na transição. Calma que chega lá. O senhor lembra as primeiras aulas que eu parecia mais atleta do que professora? Teve um professor que eu não lembro que falou assim: Meu Deus, eu e o Lucas no vôlei de praia, que era barulhento, não conseguia ficar sentado. Então, ainda estamos estou me transformando, Tá se estou na acalmando aí. transformação. Então, professor, então tanto se discute, até tem o decreto que dizem que as academias são essenciais, logicamente, isso é indiscutível que a atividade física no momento é importante, ainda mais nessa época de isolamento, tudo, e não só nos aspectos fisiológicos, físicos, mas também psicológicos e mentais.
Mas nós estamos aqui num debate muito grande que já vem já há mais de uma semana. Abre, não abre, faz e não faz. Isso também agora depende de cada região, de cada município e de cada problema, até de saúde pública, onde se encontra a academia, né? Porque uma coisa, você está numa cidade de 3 mil habitantes controlada, e outra coisa, você está em São Paulo com 12 mil. Isso já também tem um discernimento muito diferente, não é verdade? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar os pingos nos is, né? Uhum. Nenhum país no mundo sabe como lidar com a pandemia. Sim. Tudo que está sendo feito é com base em tentativa e erro. Você veja em São Paulo, por exemplo, uma pessoa que eu considero, tem uma consideração muito grande por ele, que é o Bruno Covas, que é o prefeito, uma pessoa séria, né? E apesar de todos os problemas de saúde que ele está tendo, ele está se empenhando, tentando fazer o que ele pode, errando, né? Fecha, tenta isso, tenta aquilo, e, né, no caso do rodízio, por exemplo, e a coisa não está dando muito certo. Eu vejo, obviamente, não houve um entendimento por parte da população no que diz respeito à seriedade do problema, né? E a coisa vai, né? Eu tive uma conversa agora há pouco com um amigo indiano. Ele falou assim: Sérgio, o problema não é o Brasil, apesar da seriedade, nem os Estados Unidos, o problema vai ser a Índia, que a coisa está começando né? Então, a previsão dele é terrível. Outra previsão que a gente viu agora há pouco, esses dias atrás, foi uma previsão de um agente do governo americano que trabalha no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, que afirmou que os Estados Unidos, afirmou para o Congresso americano, que os Estados Unidos têm uma grande possibilidade de viver o inverno mais terrível da história moderna, né? Então, por quê? Daí eu comentei isso com os amigos, ele falou: mas lá está começando o verão, mas depois do verão veio o outono e depois o inverno. Então, o que ele está dizendo é que o vírus não vai embora, né? Então, e aí a gente começa a entrar na conversa nossa local aqui, de que as pessoas ainda não entenderam que o vírus não vai embora, entendeu? Ele vai ficar por aí, e existem até pensadores falando que ele vai ficar mais ou menos como H1N1, ou seja, ele vai ter ali, permanecer no meio ambiente, infectando um determinado número de pessoas todos os anos, né? Essa é uma possibilidade também, né? Então, quer dizer, nós não sabemos hoje, concretamente, o que fazer, né? Tá mais ou menos assim. Então, a gente emitir um parecer, né? Nos deixa preocupado também, né? Não tem uma solução pronta, né? Qualquer solução, ela corre o risco de ser exagerada ou uma solução insuficiente para o problema. Com certeza, professor. Então, a questão esse é o ponto de interrogação. Nós estamos ainda no pico, né? E todo, como o rodízio saiu, não saiu em São Paulo, mas hoje, por exemplo, o trânsito tá pesadíssimo na cidade de São Paulo. Ué, se é só os essenciais que estão trabalhando, o que estão fazendo outras pessoas fora? Eu falo porque eu moro perto de uma via muito traficada e vi o trânsito pesadíssimo. Está pesado agora. E na questão agora, nós temos que treinar em casa. E
a questão da máscara, o treinamento com máscara. Entendeu? Porque eu comecei a treinar com máscara, já estou falando para vocês, pessoal, é totalmente pesado. É pesado. Isso porque eu não estou saindo na rua. Eu treino dentro da minha sala. Porque eu morando no centro de São Paulo, eu não posso sair. Tem essa também, porque eu não sei de onde vem. Porque já estamos achando a máscara utilizada, jogada na rua. Entendeu? Como seria o monitoramento, que eu estou vendo que tem muito personal aqui, muito professor de educação física, muito profissionais da área. Bom, antes disso, daqui a pouco, Luciana, eu respondo a tua pergunta, né? Ah, a Luciana perguntou, desculpa, eu Não, esqueci. Não vi. tranquila, fica tranquila. Isso aí é que nem está na nossa sequência. Mas a tua questão de máscara é muito interessante, né? O que a gente tem que pensar é que o que a gente está expirando, mandando para fora, são partículas, né? Que a gente chama de gotículas, e dependendo do tamanho delas, se elas forem muito pequenas, vão ser chamadas de aerosol, né? O que Uhum. é isso? São partículas minúsculas, só que dentro daquelas partículas minúsculas cabe um determinado número de vírus lá dentro, tá? E é isso que, se a gente estiver contaminado, nós estamos jogando para fora essas partículas o tempo todo. Se a gente estiver fazendo exercício, a gente joga mais partículas, correto? Sim. Né? Então, a utilização de máscaras, ela se presta basicamente a uma coisa, a impedir que a gente jogue muitas partículas para fora, tá? Uhum. Nós temos basicamente 3 tipos, eu diria 4 tipos de máscara, tá? A primeira é dividida em 2. A primeira, que é a mais potente, a mais que vai proteger você mais, e elas foram criadas não para proteger as outras pessoas, mas foram criadas para se proteger. Então, o que, na verdade, não cabe muito no coronavírus. Então, quando a gente utiliza essa máscara mais complexa, que é a N95, Uhum. ela é feita de um material que filtra até 95% de tudo que tiver no ar e que seja eventualmente inspirado. Então, ela é espetacular. E ela tem 2 tipos. Tem um desses tipos, ela tem 2 válvulazinhas laterais, tá? Sim. Para que serve aquela válvula? Para permitir que você faça uma expiração mais facilitada. Só que se você usar uma máscara dessa, você se protege muito bem, tá? Mas você fica jogando o vírus para fora de qualquer jeito. Então, quando você chegar perto de uma pessoa com uma máscara dessa, mantenha a distância, porque essa pessoa está jogando o vírus em você, tá? Segundo tipo, são as máscaras cirúrgicas, tá? O que são máscaras que o pessoal usa em centro cirúrgico? Qual é o objetivo dessa máscara? O objetivo dela é que o médico não contamine o paciente, tá? E o terceiro tipo, né, são as máscaras caseiras. E, obviamente, elas têm uma capacidade de reter o que você está expirando com menos qualidade, tá? E, obviamente, o que todos os artigos falam é que alguma máscara é melhor que nenhuma, não é verdade? Né? Sim. Só que nós não podemos ter a falsa impressão de que nós estamos protegidos e que as pessoas que estão do nosso lado estão protegidas do que a gente estiver expirando. Isso não é verdade. Ou seja, a máscara, ela é uma ótima barreira, mas ela está longe de ser perfeita. Uhum. Sim. Então, qual seria a nossa recomendação? Distanciamento social, né? Sempre que possível, lavar a mão, né?
usar máscara, né? Só que só isso aí não te garante que você possa ir Sim. para o meio das pessoas, tá? O distanciamento social, ele é fundamental. Só a utilização de máscara, pode ser qualquer uma delas, elas não vão te garantir 100%, né? Então, as pessoas estão indo nos mercados, nas padarias, né? Estão pegando ônibus de máscara, mas isso não garante que essa pessoa não vai pegar o vírus, né? Quando segurar em algum lugar e que imediatamente, né? Algumas pessoas já disseram, por exemplo, que usar máscara te deixa menos ligado em não pôr a mão no rosto. Obviamente, a gente tem observado as pessoas colocando a mão, geralmente quando você vai pegar a máscara, você pega um dedo dentro, na parte que está em contato com a sua boca, e outra mão, e os outros dedos fora. Se você pôs o dedo ali, você pode estar Já está contaminando. contaminado. Então, é muito difícil. Outro aspecto da N95, que eu esqueci de falar, é que ela não pode ser lavada. Se você Joga lavar, fora. você tem que jogar fora, porque se você lavar, você vai obstruir todos aqueles poros lá que estão filtrando, né, as Uhum. partículas, ela vai perder a sua validade. E aí, né, que nem o Thales está falando, é isso aí, Thales, imagina tudo isso com sudorese. Ou seja, a Uhum. N95, ela não é para ser utilizada no exercício. Porque ela, assim que ela ficar cheia d'água, ela já não serve mais para nada, tá? Aliás, todas as máscaras são assim, né? Então, Aham. E a pergunta da Luciano MVP? Qual foi o último artigo publicado? Fala um pouco sobre ele. bom, nunca tem o último, né? Quer dizer, é, É. é aquela correria o tempo todo. Nós estamos submetendo, terminamos dois artigos essa semana, e os dois são sobre como as pessoas estão se sentindo dentro de casa com o vírus, com a pandemia. Tá? Então, o artigo está sendo submetido agora um deles vai para o Cadernos de Saúde Pública, né? E da Fiocruz, eu espero que seja aceito. O artigo está muito bom, né? Eu acho, pelo menos. E outro artigo que esse já foi aceito, né? Foi aceito já há algum tempo, foi aceito em fevereiro, que é um artigo que eu, na verdade, não é um artigo completo ainda, mas foi um trabalho que foi aceito para apresentação no Congresso do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que iria se realizar agora, semana que vem, né? Uhum. Mas nesse artigo, a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Nós fizemos uma coleta gigantesca de dados com corredores, né? Obviamente, a gente parou a coleta em janeiro, mas o que a gente observou é que nós podemos usar um teste que a gente chama de T10, usar esse teste para prescrever exercício para qualquer tipo de população, sem ser obrigado a levar esse indivíduo para um teste máximo. Então, a pessoa escolhe uma intensidade vigorosa e ele fica no exercício durante 5 minutos, fica selecionando, diminuindo ou aumentando o ritmo à vontade, correto? Sem ver a O Thales, velocidade. o Daí Thales nos... Villanova aqui. Oh, Oi? desculpa, professor. Ah, Desculpa, não, eu estava lendo, desculpa, Thales. é o Thales. Tá aí. Daí, quando a É o gente... Thales, eu não sei quem é o Thales. É É T10. seu aluno, professor? Oi? O Thales é Então, seu aluno? oi? É, O a gente Thales é seu conhece da aluno? internet. Mas, Ah, só, tá. só para concluir, quando a gente pega o resultado desse teste aí,
Ele ficou 5 minutos escolhendo a que velocidade ele queria, sem saber qual é a velocidade, tá? E tem mais 5 minutos onde ele tem que manter, provar para nós que iria aguentar essa intensidade. A velocidade que a pessoa atingiu durante o teste, ela é exatamente a mesma que a gente obtém no teste de pista para determinar a velocidade crítica. Ou seja, eu sei da sua aptidão com um teste submáximo que demora 10 minutos. Simples assim. Eu Ah, posso usar num corredor, num jogador de basquete, né? Numa pessoa obesa, numa pessoa sedentária, num jovem, num idoso, cada um no seu ritmo. Você já pensou que bacana? Então você tem uma possibilidade, porque o grande problema dos testes VO2 é que você vai prescrever com base num percentual do VO2, e isso é. não bate, tá? Então esse daí foi o último trabalho que a gente publicou, tá? Gostamos muito do resultado e devemos ainda nesse semestre soltar aí mais 2 artigos completos sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai mudar um pouquinho, ajudar a colaborar no sentido de mudar a prescrição de exercício, que é uma coisa hoje muito complicada, né? A gente acaba não utilizando prescrição de exercício nas academias, simplesmente pelo fato de que a gente não tem um indicador real da coisa, né? Verdade. Em breve. Professor, aqui tem vários comentários dizendo que agora não é viável a abertura da academia, ainda mais porque nós temos que dar exemplo a essas pessoas que estão jogando bola na rua, muito bem colocado. Essa colocação foi do Douglas Irradas, muito bem. E o André Lobisomem pergunta aqui, boa noite, André. Ele está lá em Pernambuco. Se fazer um tipo de planejamento com rodízio de pessoas durante todo o dia na academia não seria viável? Olha, eu vou dizer sinceramente para você, tá? Seria. Qual é o problema? O problema é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em seguir orientações, em seguir normas. Por exemplo, a gente tem uma experiência fantástica já. Nós temos aí 60 dias de experiência, tá? E aonde Uhum. a polícia tem que ir atrás. Eu vi hoje em Santa Catarina, né? Eu estou em Curitiba, mas o pessoal falando assim: olha, o, o, o pessoal teve que ir no sítio XYZ lá com bala de borracha 500 para, né? Tinha 500 pessoas 500, eu fazendo vi. farra, bebendo e tal, Então, usando tudo. Quer dizer, é óbvio que em situações, como a Soraya coloca aí, em situações menores, onde você tem, por exemplo, uma academia dentro de um condomínio, onde você fala assim, olha, você pode usar por 30 minutos, você e sua família. Beleza. Então você vai lá, desce seu apartamento, pumba, vai lá, faz seu exercício, terminou, né? Limpa tudo, papapá, vem um funcionário e faz uma higienização. Você não precisa de máscara, não precisa de nada, você está sozinho, né? sim. Agora, o problema é a aglomeração, tá? Por exemplo, você está numa situação como um mercado, um ônibus, é ali que o problema é ali que se espalha o vírus e ele está sem controle, né? Porque a gente, nesses 60 dias, nós não nos comportamos direito. Não é verdade? Com certeza, A culpa é professor. nossa, a culpa é minha, é culpa da Alessandra, é culpa de todo mundo. A gente não está se comportando. E eu queria falar uma coisa fora do assunto, mas sobre o assunto. Tá? Vocês estão preparados aí? Muito bem. O presidente da República
ele fez uma portaria dizendo que ia liberar as academias, correto? Sim. Juntamente com quem? Com qual outro tipo de estabelecimento? Cabeleireiro. Cabeleireiro. Então, na visão do Manicure. presidente, cabeleireiro e academia é estética, correto? Só que essa não é a visão do presidente, é a visão da sociedade, tá? Por quê? Não é a culpa dele. É a visão que a sociedade tem de nós, é que nós somos um estabelecimento de estética, tá? Eu falei assim, Não, é verdade. mas está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Só nós que estamos certos. Daí, o que eu fiz? Faz você também aí, você está assistindo a gente, pega a hashtag academia, correto? E entra no Instagram, na hashtag academia, tá? E o que você vai ver lá? Número 1, já fiz isso vários dias na sequência. Número 1, vendendo produtos para emagrecimento, tá? Número 2, sem demérito às pessoas, né? Marombeiros, né? Ou pessoas que estão buscando hipertrofia, tá? Terceiro, pessoas jovens mostrando o corpo, tá? Então, a gente começa a pensar, peraí, né? Até o batonzinho emagrecedor, né? Usa a hashtag academia. Então, a gente pensa o seguinte, peraí, então, no final das contas, o que está acontecendo realmente é que a sociedade está vendo a academia como um local de estética porque nós criamos essa visão. Correto? Nossa. Até alguns meses atrás, a palavra atividade física e saúde, né, era para um grupinho de pessoas lá que ficava escondido, né, fazendo os estudos meio malucos, que ninguém dava bola para nada. De repente veio o vírus e alguém começou a falar, opa, pera lá, eu acho que a saúde da pessoa, o exercício e não sei o quê, né? Agora o exercício é extremamente importante, mas ainda assim a gente continua dando atenção à estética, tá? Que tal essa? Não é de se pensar? Muito bom. É de pensar, é verdade, professor. Eu estou pensando aqui, eu mesma estou pensando. Ó, o Ismael Franco de Souza pergunta qual o nome do teste daquele do... É o T10, né? Que o senhor falou? T10. Em breve, T10, Ismael. Em breve eu vou publicar no Instagram todos os detalhes, depois no YouTube. Vai ficar bem legal o negócio, tá? Professora, o Ismael, novamente, aonde ele encontra o artigo? Em breve, me aguarde, tá? Nós vamos fazer Em breve. nós vamos fazer uma farra aí com o negócio. Pode ficar tranquilo. Vamos fazer um marketing, né? Marketing de coisa boa. O Douglas Irrada diz, a questão é que as pessoas ainda não estão preparadas por uma mudança assim. É muito menos as academias para controlar tudo isso. Com certeza, Douglas, é uma coisa que eu já falo. O brasileiro não tem mania de ir na academia com tênis e trocar o tênis na academia. Em todos os países da Europa, na Ásia, o tênis que anda na rua não é o que usa dentro da academia. É a mesma coisa, eu falo até para os meus alunos aqui no Brasil de basquete. Já cheguei a falar para jogador, por favor, o tênis que você põe na rua, não usa dentro da quadra. Aquilo ali, eu já tive micose até no rosto, micose, por causa de sapato da rua que põe dentro da quadra. Não é mentira isso, falo na minha vida aí.
E isso acontece muito ainda no Brasil. Você não pode. Isso é uma questão, ó, uma simples, não é verdade, professor, uma simples questão de higiene já, não, já impacta muito, não é? É o tênis. Veja bem. Boa observação, Douglas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: na verdade, nós vivemos num o ambiente de tudo é extremamente é, contaminado. A gente carrega bactérias para cima e para baixo o tempo todo. Só Sim, que, normalmente, as bactérias e vírus que nos contaminam são muito fraquinhas. A gente tem uma boa imunidade de maneira geral. Então, a gente nunca prestou atenção para isso. Os hábitos, por exemplo, nos Estados Unidos, são piores ainda que no Brasil. O brasileiro gosta de tomar banho, por exemplo, né? é. Você vai nos Estados Unidos e Europa, o pessoal não é muito assim chegado na coisa, né? Então, eu diria que, por exemplo, nós costumamos usar garfo e faca, né, para comer, né? Em muitas populações, as pessoas comem com a mão. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não come pizza com garfo e faca. Então, você mete a mão, Na Itália, não. né? Né? Diferença. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai comer um pedaço de pizza, você É pega uma comum. mãozona lá, que pagou com dinheiro, entendeu? Então, Oi, nem fala. Isso me dava nojo quando eu cheguei lá. então, esse tipo de noção de higiene é cultural e é muito difícil de mudar. Uma coisa que a gente observa nos aeroportos desse mundão aí é que os asiáticos já vêm usando as máscaras há muito tempo, não é verdade? Anos. Eu Anos, anos. morei na Coreia do Sul. E você vê que nesses países não é por acaso, né, que a coisa foi controlada mais facilmente, entendeu? Então, quer dizer, essa mudança de hábitos é uma coisa assim que muitas vezes a gente vê, por exemplo, esse negócio de trocar de tênis, os caras vão achar que você tá doida da cabeça, não é verdade? Né? É, mas Então, um simples até porque se o vírus não vai com o tênis, como você vai na academia com tênis? São tão coisas, pessoal, que nós temos que pensar e analisar, porque agora a questão abre a academia. E aí, qual que é o protocolo? Qual que é como vai ser o planejamento? Os professores estão preparados? Eu pergunto para vocês estão preparados? A questão, professor, a mesma coisa, esses dias eu estava pensando, os assintomáticos, que eu já ouvi casos de pessoas que teve na família uma pessoa que teve dinheiro para fazer o teste e é assintomática. No futuramente, essa pessoa assintomática, ela, é até uma pergunta, ela não pode, vamos supor, baixar a imunidade, que é tudo tão novo, e ela tem alguma coisa para fazer no exercício físico, você tem que saber o que está acontecendo na hora? é, essa é uma situação. O problema do assintomático é o problema da pandemia, né? A mesma coisa aconteceu com HIV, né? A pessoa Sim, passa anos assintomática, transmitindo o HIV, né? Sem desenvolver a AIDS, e aí e nunca vai saber. Ela não sabe que ela está com esse problema. Não é uma coisa maluca? Quer dizer, é. então, quando a gente fala do corona, do Covid-19, aí a coisa ela é um pouquinho mais complicada, porque é um vírus com uma transmissibilidade muito alta, né? Pode ser transmitido via aérea, né? E, obviamente, nós não sabemos quanto tempo que ele fica suspenso no ar, mas tem estudos mostrando que ao redor de hospitais, em alguns países, eles encontraram o vírus, né, no ar. Sim, Quer dizer, na Itália. só que a gente não sabe se aquela quantidade de vírus ali é suficiente para provocar
a doença. Então, fica muito difícil. Hoje, a gente está lidando com um problema que, há alguns meses atrás, simplesmente não existia. A humanidade a única experiência que você tinha era com os coronavírus anteriores, né, da SARS. Então, a gente não sabe realmente como reagir muito bem. A gente não sabe que providências, por exemplo, será que trocar o tênis para entrar numa academia é realmente necessário? Será que ele está no chão? Quanto tempo que ele vive no chão? A gente não sabe exatamente. Quer dizer, obviamente o que a Alessandra está falando tem todo o sentido. Ela fala assim, é melhor mais proteção do que menos, né? Mas a gente acaba sendo visto como lunático, né? Por exemplo, eu espero que todos vocês aí estejam deixando os calçados que vocês utilizaram lá fora, vocês deixem na porta, né? E, eventualmente, você pode até deixar um recipiente com um pouquinho de água sanitária e pisar nele, né? E deixar o tênis ali, né? E entrar de chinelo, por exemplo, né? Professor, licencia, eu vou até mostrar uma ideia que eu tive, que eu borrifo o tênis rapidinho, que é muito legal. Lembra antigamente que nós tínhamos o Baygon? Eu achei isso aqui num pet. Eu vou lá, não pego, tiro o tênis e borrifo todo o tênis, viro a sola e borrifo onde está fora e deixo lá para não ter contato, pessoal. Ó, achei no pet shop. Entendeu? Melhor do que aquele de cabelo. Eu achei muito melhor. Não achava o de cabelo, o de cabeleireiro. Eu comprei esse. Tem uma mensagem, deixa eu ver, subiu aqui, ó. O doutor, o de personal trainer diz: devemos dar mais importância para os mestres estudiosos da nossa área, valorizando os artigos e postando e divulgando. Muito bem, ó, de personal trainer. Isso é verdade, porque tem muitos artigos interessantíssimos aqui no Brasil e as pessoas, infelizmente, eu vou falar, não gostam de ler, porque artigo é complicado ler, né, professor? Imagina produzir, e não sabe o que está acontecendo na nossa área, mesmo aqui, dentro do nosso país, que nós temos que pensar também que nós somos diferentes, nós somos, e muitas coisas que você vê nas tabelas americanas, nas tabelas europeias de determinado país, não vai dar certo aqui, porque a mistura, a miscigenação nossa é totalmente diferente. O professor pode falar um pouquinho disso, que sabe muito mais do que eu, não é verdade? Não. Na verdade, todos nós, todos, independente se você estudou mais ou menos, né? Se você fez uma pós-graduação ou não, todos nós podemos, antes de fazer um post, por exemplo, no Instagram, né? Pensar em quem vai ler aquilo, tá? Esses dias atrás, um amigo, ele fez um post sobre uma ministra de Estado que apoiou a utilização de um determinado medicamento, né, para a Covid. Eu falei assim, pense, né, em todas aquelas pessoas que dependem daquela informação. Será que aquela informação é correta? É só isso que eu queria dizer. Porque, na verdade, nós todos somos influenciadores. Obviamente, algumas pessoas que têm aí milhares de seguidores, né? Você põe um cantor sertanejo bebendo vodka no bico, ele está influenciando toda uma... Ele não está influenciando milhares, é milhões de pessoas a fazer farra, entendeu? E implicitamente a não seguir as normas estabelecidas. Qual é o problema disso? A gente acaba sendo responsável, né? Quando a gente fala uma coisa que não é verdade, a gente acaba sendo responsável por aquilo que a gente está falando. Então, a única coisa que eu falo é o seguinte: vamos
procurar disseminar informações corretas sobre tudo, né? Por exemplo, eu vou sair dessa área mais política aí, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu vou falar, por exemplo, protocolos de HIIT. HIIT e emagrecimento. Todo mundo bate nessa tecla. E as 3 últimas meta-análises sobre o assunto, que é meta-análise? Ela junta um monte de artigos e tira uma conclusão daqueles artigos. Então, 3 últimas meta-análises publicadas, todas elas disseram que o HIIT emagrece, Pronto, ponto final, acabou. Podemos usar, blá, blá. Qual é o problema? Eles pegaram pessoas aí com obesas, com 80, 90 quilos, e após 8 semanas, melhor dizendo, 8 semanas de exercício, você conseguiu emagrecer aí uma pessoa, fazendo 3 sessões por semana, conseguiu emagrecer ela 1,5 kg, em média. Ou seja, se você fala assim, não vou tomar refrigerante essa semana, você perde 1,5 kg. Verdade. Então, quer dizer, depois desse monte de exercício, você perde 1,5 kg, quer dizer, ninguém olha para o número. Quanto foi que se perdeu? Quanto? Desse tamanhozinho. E as pessoas, elas vão para informação geral. O HIIT emagrece. Acabou. Virou lei, né? E, na verdade, pessoas que precisam emagrecer, que têm um IMC aí de 30 ou acima, essas pessoas não têm mais nem aptidão para fazer exercício. Muito menos fazer um exercício muito intenso. Não é verdade? Então a gente distorce a informação para tentar vender um produto. Então, só para vocês refletirem um pouquinho, né? A gente acaba vendendo coisas que não são verdadeiras. É óbvio que fazer exercício é sensacional para o obeso, tá? Vai diminuir a taxa de inflamação, vai diminuir os riscos para a saúde, vai aumentar a aptidão cardiorrespiratória, mas, espera lá, emagrecer? Então, eu volto naquilo que eu estou falando. Ao invés da gente vender saúde, vender melhoria do processo inflamatório, aptidão cardiorrespiratória, muscular, força, a gente começa a vender aparência. Tá? E aí, coitado do presidente, coloca lá, né? Vou liberar, eu não sei imitar ele, vou liberar, tá ok? Vou liberar. Tadinho. Vou liberar a academia com cabeleireiro. Nossa, gente, pensa bem, depois dessa reflexão eu fiquei mal, porque eu sempre, pessoal, eu falo a verdade, confesso, o professor sabe disso. Eu entrei na Universidade de Educação Física, não foi para fazer alto rendimento. Todo mundo fala, não, vai ser treinadora de... Eu gosto de qualidade qualidade de vida, promoção da saúde, com o basquete. O professor sabe disso, tanto que eu gosto de criança e idoso. E de ensinar pessoas acima que nunca aprendeu basquete, impor essas pessoas para fazer a atividade física, já que elas não gostam de ir na academia, ou com basquete, ou com vôlei, com outras atividades que nós temos inúmeras. E nós só vendemos academia. E isso é super chato. E hoje, depois dessa, eu tô mais envergonhada ainda. Estou envergonhada mesmo. Pensando sério por causa disso. Gente, uma coisa que eu tenho postado nos últimos 3 dias, dá uma olhada lá no meu Instagram, é sobre atletas de alto rendimento e saúde. Então, ex-atletas, né, de rendimento, a gente já treinou bastante, eles acabam... muita gente fala, as lesões, papo furado, quando na verdade essas pessoas estão numa condição de vida bem muito mais razoável do que o resto da população. Sim. Que bebe tudo, fuma,
cheira, blá, 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 aquela história toda, né, que a gente não quer nem discutir, tá? Então, Uhum. é muito melhor. Eu, inclusive, postei uma foto do Mark Spitz em 72, com as 7 medalhas de ouro, e uma muito recente, né? Ele está com 70 e pouquinho, onde você vê claramente que ele é uma pessoa plenamente saudável para essa idade. Quando está todo mundo já acabado aí, morrendo, o cara está bonitão, Eu vi, em forma. eu vi isso. Espetáculo, né? A Luciana MVP, a Luciana Oliveira MVP, ela tem uma pergunta assim: falando das crianças que estão sempre com a mão na boca, no nariz e nos olhos, como os pais devem se comportar nessa situação, professor? Porque é Olha, verdade. eu me lembro da minha filha, alguns anos atrás, ela era bem pequenininha, tomando um sorvete, tá? E ela sentou no chão, e ela pegava o sorvete, esfregava no chão e punha na boca de novo. Entenderam o problema? Ou seja, é, é praticamente, ou você coloca elas num ambiente asséptico, ou seja, sem vírus e bactéria, né? E isso daí é praticamente impossível, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: se a sua filha for exposta, ou seu filho for exposto ao vírus, ele vai se contaminar, possivelmente vai ser assintomático, vai ter uma doença muito, muito leve, né? Obviamente existem casos de mortes e tal, mas é muito, muito, Muito pouco. é muito pouco, é 1 para 1 milhão. E o que vai acontecer é que vai se estabelecer e, por incrível que possa parecer, vai ficar mais forte. Entendeu? Então, o grande temor das escolas primárias aí serem liberadas é que, na verdade, essas crianças vão contaminar os professores, os diretores, as pessoas que trabalham na manutenção e, eventualmente, vão levar para casa também. Porque, não sei se você se lembra, que vocês se lembram que o que acontece é que muitas vezes a gripe ela é transmitida pela criança que trouxe para dentro de casa, tá? Sim, é uma grande. A minha irmã trabalha na Itália, né, professor, na província de Bergamo, com Nossa, mini basquete. E nem fala, não fala que virou. Eu passei. A minha quarentena é de 90 dias já, porque até por auxílio a ela lá com uma criança pequena. A questão das altas aulas na Itália hoje é isso, porque a discussão deles não são as crianças, é porque a maioria dos professores e dos docentes primários são pessoas acima de 45 anos. Eles não sabem como fazer. E a Luciana, a MVP, está perguntando novamente: as crianças aqui devem ou não devem usar máscaras? Depende da que idade. Não, ela pode usar máscara desde o começo, desde do carrinho de bebê. Lembrando que a principal razão para uma pessoa usar máscara é para não transmitir a doença para outras pessoas. E não para se proteger necessariamente. Correto? Ok. Não, Tá? interessantíssimo. Então, Professor, e falando, nós temos ainda um pouquinho de tempo, falando rapidinho, questão de monitoramento de treinamento com máscara, o que o senhor pensa? Porque eu já vi pessoas falando, usa a escala de Borg, usa, tipo, lógico, não estou falando de academia, até em casa, a percepção de esforço, se você está numa aula online, a pessoa, como que você pode ajudar, auxiliar nesse monitoramento? bom, em primeiro Porque lugar, tem gente que fala que é escala de Borg, tem gente que fala outras coisas. Então, já criou-se alguns fisiologistas falando que eu estava vendo por aí, na questão do monitoramento, que algumas pessoas estão aqui até querendo entender sobre isso. Já que o senhor é professor de fisiologia, vamos lá. e
não sei se você se lembra, mas essa foi a disciplina que eu dei na ABT, né? Com Monitor... certeza, a diferença de intensidade e velocidade. Que É, tinha gente que não conseguia entender a intensidade e a carga de treinamento e velocidade. Tem gente que ainda não. Eu sei, eu entendo e não é culpa, mas tem gente que não consegue. não, não. Eu acho que ninguém sabe tudo, né? Uhum. Muito bem. Se você for fazer exercício em casa, você não precisa usar máscara, é óbvio, tá? Uhum. Se você for fazer exercício fora de casa, tá? Se você estiver totalmente sozinho, sem ninguém por perto, você não precisa usar máscara, tá? Então, Uhum. por exemplo, eu corro. Eu corro no horário que na minha região que não tem absolutamente ninguém, tá? E eu vou dar minha corridinha e se eu vejo alguém chegando perto, eu atravesso a rua e tal e vou embora. Então, você não está transmitindo nada nem pegando nada. Pode ficar tranquilo. Óbvio que quando chegar em casa, você vai se desfazer das roupas, né? Rapidamente, tirar seu tênis, deixar eles para fora, tal. Faz essa ideia que você deu ali é genial, né? Fazer uma higienização e acabou a conversa. Numa cidade como São Paulo, fazer o que eu estou falando é impossível, tá? Se você sair, né? Pensa no Ibirapuera lotado, né? Ali é um lugar sensacional para você pegar não só esse vírus, mas um monte. Então, Pegar tudo. pegar tudo. Então, não tem jeito, não é verdade? Na questão das academias, existe uma série de protocolos que já estão sendo organizados por alguns proprietários de academia. Tem uma associação que entrou em contato comigo, no sentido de eles estão propondo uma série de medidas para contenção. Só que a grande verdade é a seguinte: nós não temos ideia, porque não existem estudos que fizeram esse tipo de análise. Tá? Então a gente não sabe, né? Eu já vi estudos, por exemplo, dizendo que você não pode ligar ar-condicionado porque ele vai espalhar esse vírus para todo lado, né? Então Uhum. deveria haver, por exemplo, maneiras de você renovar o ar da academia com grande eficiência. Mas nós sabemos que as academias não têm condições financeiras para arcar com isso, né? Com esse investimento Uhum. todo. As academias já estão sofrendo violentamente, né? Não só a academia, mas outros tipos de negócios também, estão sofrendo violentamente com a pandemia. Então, a gente não sabe realmente como fazer e se o investimento justifica, tá? Mas muito bem, Sim. vamos fazer exercício em casa, tá? Uma possibilidade. No caso do exercício em casa, você, por exemplo, pode controlar o esforço pela sua percepção, tá? A percepção PC. percepção subjetiva de esforço. Por exemplo, nós fizemos um estudo no ano passado, onde a gente não usou as escalas. Nós Uhum. pedimos para os atletas fazer o seguinte: atleta não, pessoas recreacionais. Olha, você vai fazer um exercício lento. Você vai fazer um exercício em intensidade média. Você vai fazer um exercício em intensidade rápida. E eles têm essa percepção muito bem desenvolvida. Todo mundo tem. Então, Tem. o que eu falo para as pessoas é muito simples. Olha, né, em desacordo, olha o que eu vou falar agora, hein? O nosso horário está dando aí, mas eu vou falar um negócio muito importante. Uhum. Eu vi alguns colegas no Instagram dizendo o seguinte: não faça exercício sozinho em casa sem orientação de um professor de educação física, tá? E eu digo para vocês o seguinte: não fala isso. Isso é besteira, tá? Por quê? Hoje nós temos um mercado, vamos dizer assim, né? Um corpo de clientes
né? Indo pelo lado mercadológico da coisa, já que essa é a linguagem que eles estão usando, muito pequeno no Brasil. Por quê? Porque nós ficamos metendo medo nessas pessoas. Verdade. Exercício só com o professor. Daí o que acontece? Muita gente sedentária, dentro de casa, presa com medo de fazer exercício. Né? Abraço aí ao Cássio. Então o que acontece? Vamos fazer o inverso. Vamos dizer a verdade. Faça exercício em casa. Se você não está acostumado a fazer, põe o celular no bolso, conta o número de passos que você está dando no dia. Se você, geralmente, as pessoas estão fazendo aí 2.000, 3.000 passos por dia. Vamos dobrar esse número. E depois de dobrar, vamos pôr mais um pouquinho. Eventualmente, se a gente tivesse 100 milhões, nós temos, a população brasileira é 200. Se nós tivéssemos 200 milhões de pessoas fazendo exercício em casa, não tinha professor de educação física sem emprego. Porque eles iam te procurar. Entenderam a coisa? Como nós temos que inverter, nós temos que ampliar o número de pessoas praticando exercício, tá? Porque o benefício é muito maior, mas milhões de vezes maior do que o risco. Então nós temos que ampliar essa base de clientes antes de querer ficar... Na verdade, a gente fica metendo medo nessas pessoas e a gente fica diminuindo a nossa base de clientes. Então, o raciocínio, sob o ponto de vista econômico, é o inverso. Sob o ponto de vista da saúde, obviamente, quem fala exercício só com professor, como exercício só com um profissional de educação física, está colocando uma barreira para fazer exercício e essa pessoa é responsável aí, é uma das pessoas responsáveis pelo sedentarismo, pela obesidade. Tá? Com certeza, professor. Está estourando o nosso tempo. Agradeço a todos, agradeço o professor também. Foi muito bom esse bate-papo, abriu Muito nossa legal. cabeça. Muito reflexivo. Pessoal, ó, estão vendo, né? Muita coisa que nós temos que colocar na cabeça ainda. E rapidinho, professor, eu tenho que anunciar a live de amanhã. Com o fundador da NCB, Rafael Gouveia, aqui com o Instagram dele da NCB. E, professor, deixa sua mensagem de quarentena rapidinho que todo mundo quer escutar. Muito obrigado, adorei estar com vocês hoje também. Gente, vai, pronto. Tudo vai passar. Pode ficar tranquilo. Tenha fé e as coisas vão passar. Grande abraço a todos. Estou no Instagram, espero vocês por lá. Quarta-feira tem live. Instagram. Oi? Qual é o seu Instagram? Avisa aí que o pessoal quer escutar. @prof. Sérgio Gregório. Um abraço a todos. Brigadão, professor. Abraço a todos. Escutaram. Fiquem em casa. Cuida dos entes queridos. Distanciamento social. Sem almoço na casa do vizinho, na casa da mamãe, que se você mora sozinho. E máscara, se higienize e vamos lá. E propaguem essas mensagens boas e positivas. Muito bom. Beijão, até amanhã. Boa noite. Abraço a todos, queridos.